Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola, mais uma análise de jogos de futebol, jogos, duas vitórias do Barcelona, só que são dois Barcelonas diferentes, um é o Barcelona de Barcelona jogando na Arábia Saudita e o outro é o Barcelona de Ilhéus jogando em Feira de Santana, nenhum dos dois tá jogando em Barcelona ou em Ilhéus. Nenhum dos dois estavam jogando ali. Os dois eram mandantes dos jogos, mas não tinham ali o seu estádio disponível, porque o Barcelona jogou a final da Supercopa da Espanha, que é sempre jogada aí nos últimos anos na Arábia Saudita, então jogou em Jeddah contra o Real Madrid, venceu por 3-2 e foi campeão num jogo que foi completamente controlado pelo Barcelona no primeiro tempo. Teve 76% de posse de bola o time catalão nos primeiros 45 minutos. E o Real Madrid só fazia alguma coisa quando o Vinícius Júnior ia para cima do lado direito da defesa do Barcelona. Então ele botava na frente, ia na jogada individual, na velocidade, na habilidade. E mesmo assim, né, só tendo isso de repertório o time do Real Madrid, que inclusive não estava no roteiro que eu escrevi mais cedo, escrevi de manhã o roteiro, mas de tarde, antes de eu começar a gravar o vídeo, Xabi Alonso foi demitido. E o time treinado por ele ali só tinha esse repertório. O Vinícius Júnior vai pra cima ali do lado direito da defesa do Barcelona. Mesmo assim, mesmo tendo só esse repertório, às vezes era mais perigoso do que a maioria das jogadas do Barcelona, né? E aí o Vinícius Júnior teve um pouco mais de facilidade para fazer as jogadas, justamente porque Julius Koundé e Pau Cubarsí, que não fazem boa temporada, também não fizeram um bom jogo, não, longe disso. E aí, desse jeito, logo depois do Barcelona fazer 1-0 com o Rafinha, né? O Vinícius Júnior empatou o jogo com direito à caneta no próprio Julius Koundé, e aí indo pra cima ali, o Pau Cubarsí também não conseguiu fazer nada. O Pau Cubarsí era um zagueiro que eu tinha muita expectativa, assim, nos últimos anos aí dele. Eu achava que ele era um dos principais prospectos, realmente, como zagueiro, na posição pro futuro, mas essa temporada dele é muito ruim mesmo. Não tá conseguindo jogar bem o Pau Cubarsí, não tá conseguindo mostrar o potencial que tem nesse ano de 2025-26, né? Na temporada 2025-2026. E aí, já nos acréscimos, saiu esse gol do Vinícius Júnior. E ainda deu tempo de sair mais um gol para cada nos acréscimos antes do intervalo. O Robert Lewandowski logo depois conseguiu receber uma linda assistência do Pedro e sair e fazer um golaço de cavadinha em cima do Courtois. E o Gonzalo Garcia no rebote de uma cabeçada que saiu ali, cobrança de escanteio. Subiram nas costas do Koundé, inclusive, fez aí mais uma participação negativa em um gol. E aí o gol foi meio chorado, o Rafinha desviou, a bola bateu na trave, voltou, ainda bate na trave e entra no gol do Gonçalo Garcia pro Real Madrid empatar 2-2, tudo igual, foi pro intervalo, mas os dois times apresentando problemas defensivos nessa final, especialmente com as bolas nas costas da última linha defensiva, e o Barcelona capitalizou mais nisso, porque foi esses dois gols do primeiro tempo foram desse estilo, né? O Rafinha já tinha saído na cara do gol desse jeito, né? Com a bola lançada ali num contra-ataque do Barcelona, e ele errou, fez uma finalização torta e aí a bola foi para fora. Depois no lance praticamente seguinte, de novo, né, o Real Madrid parece não ter se ajustado, não cometeu o mesmo erro de novo, deixou o Rafinha livre. O Raul Asensio só Deus sabe onde estava nesses dois lances, inclusive. E dessa vez o Rafinha, menos livre do que na primeira, fez o gol. E aí depois o Robert Lewandowski também, até com a defesa um pouco mais postada ali, recebeu um bom passe do Pedro entre os zagueiros do Real Madrid e também saiu mais rápido. A bola também foi mais rápida, os zagueiros não tiveram a reação no tempo necessário e o Robert Lewandowski fez o 2-0. O Barcelona, como eu disse, era o Vinícius Júnior indo para cima ali deles e eles tendo dificuldades de acompanhar na velocidade. No segundo tempo também o Rodrigo começou a ajudar ali, os dois trabalhando em troca de passes, em velocidade ali, atrapalharam muito também esse lado da defesa do Barcelona, mas isso também já é meio característica do time, né? Vai jogar com as linhas altas, então corre esse risco sempre. De qualquer forma, os dois tiveram este nível de
de erros defensivos e o Real Madrid só conseguiu fazer o gol do Vinícius Júnior indo para cima do Koundé na caneta e ainda ali dentro da área meio cercado conseguir achar os espaços. Nem é tanto isso também, tiveram outros lances do próprio Vinícius Júnior que foi mais isso de realmente deixar a zaga toda para trás. E ele errou finalizações, o próprio Rodrigo errou finalização no finalzinho do jogo também em jogada parecida. Então o Barcelona conseguiu capitalizar mais esses erros defensivos do Real Madrid do que o contrário. O segundo tempo começou e foi muito mais aberto do que o primeiro. O primeiro, como eu disse, bem controlado pelo Barcelona em questão de volume de jogo, em posse de bola, apesar dessas poucas escapadas do Vinícius Júnior. O segundo foi bem mais aberto, muitas transições das duas equipes, e o Rafinha decidiu o jogo com um chute desviado pelo Raul Asensio, que, como eu disse, foi mal nos 3 gols, porque estava desaparecido na transição defensiva nos 2 primeiros, e nesse terceiro desviou, que matou o Courtois, que não teve tempo para fazer a defesa. Frank de Jong ainda foi expulso aos 46 do segundo tempo, bem expulso ali, chegou com as travas na canela do jogador do Real Madrid, mas o Real Madrid não conseguiu se aproveitar disso, teve pouco tempo e não teve muito repertório também para fazer muita coisa. O Mbappé entrou no jogo, não mudou muito. E aí teve a substituição do Vinícius Júnior, que aparentemente ele pediu para sair, né, por questões físicas, mas fez muita diferença, né? A gente viu o que deu de treta quando ele foi substituído também no outro, é o clássico da temporada. E nesse é o clássico aqui também, ele em campo era o melhor jogador do Real Madrid, e se o Xabi Alonso teria tirado ele mesmo assim ou não, enfim, de qualquer forma fez muito ruim pro Real Madrid a saída do Vinícius Júnior nesse jogo, né? A substituição dele meio que matou as chances praticamente do time de reagir, porque ele era o único que estava mais produzindo mesmo. E com isso o Barcelona é bicampeão da Supercopa da Espanha, tinha sido campeão ano passado também, com o Rafinha sendo decisivo. E é o primeiro time que foi bicampeão nesse formato, desde que temos 4 equipes, semifinal e final, jogadas na Arábia Saudita. Ninguém tinha ganhado 2 anos seguidos, o Barcelona conseguiu agora. E é a primeira vez que alguém ganha 2 títulos seguidos de Supercopa da Espanha, desde 2011, que o próprio Barcelona conseguiu ganhar 2009, 2010, 2011, naquela era de ouro de Pep Guardiola no comando do time. Então é um feito difícil ganhar a Supercopa 2 anos seguidos. O Barcelona conseguiu aí pela primeira vez nesse formato, com méritos. Jogou melhor, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo foi mais igual, mas se alguém merecia mais pelo desempenho no campo, o placar mais coerente realmente seria a vitória do Barcelona, apesar do Real Madrid também ter feito um jogo para poder talvez competir e buscar esse título em alguns aspectos, mais individuais do que coletivos e muito mais na conta dos jogadores do que do técnico Xabi Alonso, que foi demitido, e o Álvaro Arbeloa é o novo técnico do Real Madrid, e eu estou curioso no que isso vai dar. Barcelona de Ilhéus e Galícia foi um jogo da primeira rodada do Campeonato Baiano, 2-0 para o Barcelona de Ilhéus. O Galícia teve mais volume de jogo durante o jogo inteiro, né, marcando alto, propondo o jogo, e o Barcelona acabou vencendo pela eficiência, né, se defendeu muito bem, marcando sempre atrás do meio campo, então era um time que estava ali focado na sua característica mais defensiva, e aproveitou as oportunidades. Quando o Wesley fez 1-0, aproveitando uma falha da defesa, uma falha individual ali do jogador da defesa do Galícia, e depois o Gel foi para cima também no segundo tempo, pela direita uma jogada ali, sofreu pênalti e o Jean Lucas converteu, fez 2-0. A pressão do Galícia até aumentou um pouco nos acréscimos do segundo tempo, mas não deu em nada, o goleiro teve que fazer a defesa, fez ali o Pedro, né, e Alves, se eu não me engano, Pedro Alves, mas não foi nenhuma, né, começou a dar algum sustinho a mais ou outro ali nos acréscimos do Galícia, mas não deu em nada, não conseguiu fazer gol e terminou tendo realmente esse jogo com muito volume, muito mais volume do que o seu adversário, mas pouca produtividade, e perdeu na estreia do campeonato estadual. Com esse resultado, o Barcelona termina a primeira rodada na vice-liderança, com 2 gols a menos
que o Bahia, né, um critério de desempate, o Bahia ganhou seu jogo por 4-2, o Barcelona por 2-0, e do mesmo jeito que o Barcelona fica atrás do Bahia por causa disso, o Galícia fica atrás do Jequié, porque o Jequié perdeu por 4-2, então fez 2 gols, e o Galícia perdeu por 2-0, não fez gols, então fica na lanterna do campeonato, o Galícia, e para sair da zona do rebaixamento precisa passar o Jequié e a Jacuipense, que é a 8ª colocada, que tem um gol a menos, ou um gol a mais de saldo, né? A Jacuipense está com -1, o Galícia está com -2. Essa é a situação dessa primeira rodada do Campeonato Baiano, envolvendo esse jogo entre Barcelona de Ilhéus e Galícia. Já deixou seu like? Gostou do vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos darem a opinião deles também. Diz o que tu achou desses jogos, só assistiu a vitória do título do Barcelona na Supercopa, assistiu o Barcelona de Ilhéus também no Campeonato Baiano vencendo Galícia. Analisa os jogos aqui nos comentários, vamos debater sobre futebol, vamos debater sobre esses jogos aí da Supercopa da Espanha e do Campeonato Baiano. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais e é isso, valeu, tchau!